Hora de mais liberdade de opinião por aqui, mais um assunto para os nossos comentaristas. O ex-presidente Lula voltou a criticar a reforma trabalhista. Em entrevista à Rádio Conexão 98.1 do Tocantins, Lula disse que a reforma feita em 2016 destruiu os direitos conquistados pelos trabalhadores. Vamos ver. Tive a felicidade de ser dirigente sindical entre os anos 70 e os anos 80. E eu sempre briguei com os empresários para que a gente não tivesse uma reforma trabalhista a ponto de você querer destruir tudo aquilo que a classe trabalhadora acumulou de conquista desde 1943, com a introdução da CLT. Lamentavelmente, o que eles fizeram foi a destruição dos direitos conquistados, oferecendo ao trabalhador o nada, oferecendo ao trabalhador o emprego intermitente, oferecendo ao trabalhador a ideia do empreendedorismo, sabe, como se você entregar comida, sabe, numa moto, numa bicicleta, se você trabalhar no Uber, fosse empreendedorismo, sem que o trabalhador tenha nenhum direito, nenhuma seguridade social, não tem descanso semanal remunerado, não tem férias, não tem 13º, não tem Natal, não tem Ano Novo. Ou seja, nós voltamos quase que a um tratamento do tempo da escravidão. E o presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, disse que vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula nas eleições deste ano. Ele se reuniu com Lula e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Em entrevista ao Expresso CNN ontem, Paulinho falou sobre a possibilidade da revogação da reforma trabalhista defendida pelo ex-presidente e também pelo PT. Não queremos volta do imposto sindical e eu particularmente acho que discutir revogação de reforma trabalhista hoje é uma besteira. Nós precisamos corrigir a reforma trabalhista e não dizer que vamos revogar, porque revogar, todo quem conhece o Congresso sabe que isso não acontece. Então, acho que esses compromissos ficaram hoje bastante claros com o presidente Lula e nós reafirmamos então que vamos fazer o evento no dia 3 e vamos estar no dia 7 no lançamento da candidatura. Molica, consenso não há, mas dá para falar num racha aí na candidatura do PT sobre esse assunto específico? Olha, como até ontem o Paulinho da Força, o deputado, falou, o partido dele é o primeiro partido que entra, né, que declara apoio ao Lula, o primeiro partido que não é de esquerda, né, partido de centro-direita. Então isso, obviamente, acaba ampliando a discussão. Aquela discussão que estava restrita ao PT e aos dois partidos de esquerda que já apoiam a candidatura do Lula, essa discussão se abre. Isso é do jogo da política. E o Lula, se ele quer mesmo ampliar essa candidatura dele, ele vai ter que conversar com o Paulinho da Força. Né? Vai conversar com o Paulinho da Força e com eventuais líderes de outros partidos que possam se juntar à candidatura dele. Esse é o jogo da política. A política é um jogo de conversa. É um jogo em que você não trabalha com a lógica do ideal, você trabalha com o possível. Então o Paulinho diz, olha, não é revogar, vamos adaptar. Será que há pontos em consenso? Né? Há pontos de consenso em relação não à revogação da reforma trabalhista, mas na sua adaptação, a questão dos direitos dos entregadores de comida. Fica essa história, são empreendedores? Não são empreendedores, coitados. Ralam muito, ficam ralando muito para entregar comida sem direitos. Será que não tem uma discussão boa, integração à previdência social, que é algo importante até para o futuro do país, porque coisa será, né, dessas pessoas quando envelhecerem, os motoristas de aplicativos, enfim, isso não implica necessariamente numa revogação da reforma trabalhista. A questão do financiamento das entidades sindicais. Houve o fim do imposto sindical, que era importante acabar, não talvez da maneira abrupta como acabou, mas era importante porque ele vem uma herança lá da legislação trabalhista de Getúlio Vargas, uma forma de atrelar os sindicatos ao Estado, mas qual a forma de financiamento que pode haver? O Sistema S continua, a gente tem verbas que são empresariais, verbas que saem da folha de salário, que acabam indo também para entidades patronais e tem uma aplicação ainda meio delicada, como é que se financia a entidade sindical, enfim, é negociação. O caminho é esse. Resta saber, é uma discussão que a gente já teve até aqui no Liberdade de Opinião. O que o PT vai optar? Vai optar por um programa mais com viés de esquerda um viés mais ortodoxo, ou vai se ampliar a discussão? Tudo indica
que vai ampliar a discussão. E é isso mesmo, política se busca o possível. E como o Paulinho da Força também falou ontem, não adianta querer revogar a reforma trabalhista porque o Congresso não vai aprovar. Então essa é a lógica da negociação. Vamos ver se isso será incorporado de maneira efetiva à campanha do Lula. Aquela história, não dá para fazer do Geraldo Alckmin apenas um vice decorativo. Com você. Valeu, Molica.